O sol já nasceu lá na fazendinha. Não vou fazer isso com vocês. Bom dia, piazada. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês todos estejam muito bem. Espero que já todos estejam acordados. E vamos começar mais uma aula de inglês. Tudo pau? Vamos lá, então. Galera, seguinte. O que a gente vai ter agora? Modal verbs, modais. Ai, mas eu já vi os modais. Tá, beleza. Que bom, a gente vai ver de novo. Eles são vários. E assim, à primeira vista, talvez vocês fiquem apavorados, porque são muitos. Mas a gente vai passar um por um e a gente não vai se alongar muito em cada um, porque a maioria a gente já viu, tá? A gente vai se alongar um pouquinho mais os que a gente ainda não viu. Então, a partir de hoje, segurem-se, porque provavelmente hoje, na próxima aula, talvez ainda na outra, o conteúdo vai ser verbos modais, tá? Eu espero que o mais rápido possível. Então, vamos lá. Quais são os modais que a gente tem no geral? A gente tem, então, os modais, né, comuns e os modais perfeitos. Depois a gente vai ver o que são os modais perfeitos. Então, o que a gente tem? Can, could, will, shall, would, should, ought to, must, may, might, have to e need to. Os que a gente já viu, can, could, will, a gente já viu, se eu não me engano, would e should. O resto a gente vai ver com um pouquinho mais de cautela, tá? Lembrando que, por que não tem pontinho aqui? Porque should e ought to basicamente são a mesma coisa, may e might também. Os modais perfeitos são aqueles que têm o have como auxiliar e usam terceira coluna de verbos, tá? E são esses aqui. A gente também vai ver mais explicado um pouquinho mais pra frente. O que os modais verbos fazem? Quais são as categorias deles? Independente de ser qualquer um desses aqui, o que eles vão expressar? Permissão, sugestão, habilidade, ordem, conselho, capacidade, obrigação, probabilidade e possibilidade. É para isso que existem os modais, para falar dessas coisas aqui. Tudo bem? O que são e para que eles servem, então? Eles são verbos que não se comportam como verbos regulares, eles não se flexionam. O que isso quer dizer? Todos os auxiliares em inglês são verbos. Os verbos modais também são auxiliares, portanto, eles também são verbos. Mas eles não se comportam como um verbo comum. O que o verbo comum faz? Ele leva ed atrás quando ele está no passado, ele pode levar ing, ele pode levar um sufixo na frente, um prefixo na frente, um sufixo atrás, full, less, in, on. Mas aqui isso não acontece. Então, os modais são esses aqui, por exemplo, o modal can. É esse aqui e ele não se altera. É isso, ele serve para falar de habilidade, permissão, no presente é para isso que ele serve e ele nunca vai mudar. Tudo bem? Não se flexionam, não mudam. Eles auxiliam o verbo principal da frase. Então, se eu falo eu posso voar, I can fly, ele vai auxiliar o verbo fly, dando a intenção de habilidade, de algo que consegue acontecer ou não. E toda vez que ele auxiliar o verbo principal da frase, ou seja, 100% dos tempos, ele vai expressar uma dessas habilidades, né, que eu falei aqui, uma dessas modalidades, na verdade, e todo verbo que vai vir junto, o verbo principal depois de um modal, ele é sempre um verbo base. Can be, could be, should be, would be, must be, ought to be. Gente, sempre é um verbo base, nunca vai ser um verbo com ed, ing, sufixo, prefixo, nada, tá? É sempre um verbo base depois dos nossos auxiliares. Por último ali, os verbos modais sempre acompanham a forma base de um outro verbo, que é o que eu acabei de falar. Depois do modal é verbo base. Can drink, could see, must be. Então, verbos comuns do jeito que eles são, ok? Esses são, então, os verbos modais. E esses são os verbos modais, que a gente já viu ali no primeiro slide. Vamos lá. Eles não usam S na terceira pessoa do singular. Lembra quando a gente aprendeu o simple present, que a gente fala I drink, he drinks? Pois bem, aqui isso não acontece. Pode ter qualquer pessoa, terceira ou não, que não vai acrescentar esse S no fim no fim do verbo, tá? Cadê minha caneta? Eu quero uma caneta verde, porque eu descobri que ela destaca mais do que as outras, por algum motivo que eu não sei qual. Então, isso aqui não acontece, tá bom? Não muda o verbo. Fazem perguntas por inversão. O que é isso? She can go vai virar can she go. Como qualquer tempo verbal que a gente aprendeu até hoje. Toda vez que for fazer uma pergunta, o teu auxiliar vai se mover para frente do sujeito
porque ele é o auxiliar da frase. They are followed directly by the infinitive other verb. Ele é então, seguido diretamente pelo verbo base, que foi o que a gente falou aqui, que é o último item ali. Ele tá lidando com a forma base do verbo, ok? A gente fala infinitivo, mas ele é o infinitivo sem esse to. Então, em vez de to drink, é só drink. They are verbs, modal verbs, auxiliary verbs. Eles são verbos, verbos modais e verbos auxiliares, todos ao mesmo tempo. E os modais são uma estrutura por si só, ou seja, ele é uma estrutura gramatical assim como simple present, simple past, present continuous e por aí vai. O que é a diferença do infinitivo e do verbo base? O infinitivo, ele tem esse to na frente, o verbo base não tem. E são esses verbos aqui que a gente usa com os verbos modais, tá bom? Deixa eu ver se tem como eu apagar isso. Não tem. Isso aí, galera. A gente vai ter que conviver com a possibilidade de conseguir ler de maneira bem restrita isso aqui. Então, com os verbos modais, a gente usa verbo base, sem esse to, sem o to, sem o to. Aqui a gente já entra com o primeiro verbo modal. Então, o que a gente viu? O que são os verbos modais? Aqui a gente entra com o primeiro deles, tá? Que é o can. Que é usado para quê? Ele é usado para falar de habilidade, de permissão, de possibilidade. A gente já conhece ele. I can fly, eu consigo voar, eu posso voar, eu tenho a permissão de voar. Claro que fica claro na expressão da frase, né? Se ele tá falando de uma habilidade, de uma permissão. Se eu falo you can go to the bathroom, você pode ir ao banheiro, eu não tô falando que você tem a habilidade de ir ao banheiro, eu tô falando que você tem a permissão de ir ao banheiro, né? Ele significa pode ou consegue, ele é só usado no presente. A negativa do can é cannot ou can't, tanto faz se você vai usar na forma contraída ou na forma longa. E sim, tá escrito certo, cannot é com 2 N's, não é cannot. E auxilia o verbo principal na frase que aparece na forma base, como todos os outros modais. Habilidade. She can drive very well. Ela consegue dirigir muito bem. She can't, que eu poderia ter colocado aqui cannot, caso eu quisesse. She cannot drive very well. E para perguntar, eu posso perguntar tanto na afirmativa quanto na negativa. Can she drive very fast? Can she drive very well? Can't she drive very fast? Can't she drive very well? Tendo aqui a tradução, ela dirige muito rápido? Ela não dirige muito rápido? E assim a gente tem a forma da estrutura do can. Como permissão, Marlon can go anywhere he wants to. O Marlon pode ir para qualquer lugar que ele queira. Ele tem a permissão de fazer isso. O Marlon não está encarcerado numa jaula. Marlon can't go anywhere he wants to. O Marlon não pode ir para qualquer lugar que ele queira. Porque o Marlon é uma criança de 3 anos. Então, ele não tem a permissão de ir para qualquer lugar que ele queira ir. Pergunta, eu posso perguntar tanto com can quanto com can't. Nunca pergunta na negativa com a forma longa. Cannot, Marlon, não, isso não pode. Se eu quiser perguntar na negativa, é com a forma contraída, beleza? Can Marlon go? Can't Marlon go? O Marlon consegue ir, ele pode ir. O Marlon não consegue ir, ele não pode ir ao lugar que ele queira. Tanto faz aqui, ok? E a possibilidade, it can happen, pode acontecer. It can't happen, não pode acontecer. Can it happen ou can't it happen? Isso pode acontecer, isso não pode acontecer. Possibilidade de uma coisa acontecer ou não. Opa, essa é outra aula. Inclusive, estava com a nota errada. Pesado, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido o que são verbos modais, para que servem, e o primeiro deles, que é o can, e, obviamente, depois dele a gente vai direto para o could, beleza? Se tiverem dúvidas, daqui a pouco a gente vai estar lá no chat, é nóis, boa tarefa agora, então. Um beijo, até depois, tchau!